Opa, e aí pessoal, tudo bem? Vamos parar um pouco de chatice agora, vamos botar a mão na massa, utilizar o que a gente já aprendeu até agora e começar a fazer um jogo de verdade, tá? E assim, eu não prometo pra vocês que vai ser alguma coisa que vai ser super polida, que vai ser um jogo super divertido, tá? A ideia é botar em prática realmente o que a gente sabe do Nintendinho até agora, né? E ver o que a gente consegue fazer, tá? E pra brincadeira ficar um pouco mais interessante, qual foi a ideia que eu tive? Vamos supor, a gente está em 1985 e o cara teve uma ideia de fazer um roguelike, assim, tipo Vampire Survivors naquela época. Claro que fazer um jogo desse tipo pro Nintendinho é impossível, né? Dada a quantidade de sprites, de inimigos na tela e tal. Mas vamos ver até onde que a gente consegue ir, tá? Com essas limitações que a gente tem. Ver o que a gente consegue deixar de jogável, de apresentável. Mesmo que no final acabe ficando uma coisa esquisita, eu acho que acaba servindo legal para a gente entender as limitações que o hardware tem. E quem sabe até como que a gente pode contornar, tomar algumas decisões para fazer alguma coisa que é parecida com um roguelike moderno, né? Dada as devidas proporções. E ver o que a gente consegue fazer. Tá? Então, o jogo hoje, ele tá num estado bem inicial, tá? É basicamente uma tela preta com um personagem jogável andando na tela. É mais fácil mostrar pra vocês, né? Vamos lá. Então, é isso aqui, ó. É um soldadinho, né? Um soldier. E por enquanto ele se move pela arena nas quatro direções. Tem a animação já feita, bonitinha. É uma animação dele parado e a animação andando. Então, por enquanto, sem inimigos, sem ataques. E a ideia realmente é começar baixinho aqui, né? Começar pouquinho e mostrar para vocês como é que o projeto está estruturado. E como a gente ainda não abordou muitos assuntos do Nintendinho, quer dizer, a gente abordou bastante coisa, né? Se for ver, mas a gente não viu ainda coisas mais avançadas. Então, o projeto, então, ele tem algumas premissas, tá? A gente vai usar um cartucho comum, né? Tipo, sem mapper nenhum. Imagina o Super Mario Bros. E ele era um jogo extremamente simples, né? É um jogo muito polido, muito divertido, mas ele era simples, era uma PRG-ROM de 32K e uma CHR-ROM de 8K. Então, basicamente, essa vai ser a nossa limitação também. Vai ser também uma arena única, ou seja, não vai ter scroll. A gente vai ficar limitado ali na tela e os inimigos vão aparecendo, ou dando spawn na tela, ou vindo de fora, né? Vamos ver o que a gente vai inventar aí. No começo ali sem áudio, tá? A gente vai colocar áudio, mas nessas primeiras etapas não vai ter. Né? E por enquanto também. Vamos focar ali no player ali, nas animações ali, em colocar os ataques, para depois começar a pensar nos inimigos, como a gente vai fazer a onda de inimigos, no caso, né? Fazer a mecânica divertida do jogo. Outra coisa também que eu pensei vamos misturar, fazer um projeto híbrido com C e Assembly. Mas por que tu ensinou Assembly então naquelas primeiras aulas? Eu acho que a ideia principal daquele conteúdo é a gente realmente trabalhar com perto do hardware e entender a arquitetura. Vocês concordam que programando em linguagem de máquina a gente acaba entendendo melhor ali a arquitetura, as limitações que a gente tem? Como a gente não abstraiu ali DMA, OAM, PPU, então a gente consegue entender melhor. Acaba sendo mais difícil, né? Porque o assembly ele não abstrai nada para ti praticamente, né? Só abstrai opcode basicamente. Então, mas te dá essa vantagem de tu entender a arquitetura do Nintendinho e tu saber as limitações que tu tem. E também é o seguinte, tá? Qual que é a ideia? Coisas mais pontuais assim como a lógica do jogo, transição de cena, animações que tiver, a gente vai focar em C. Rotinas críticas, leitura de controle, limpeza de memória e por aí vai.
vai ser arquitetado em assembly, tá? Claro que com o desenvolver do projeto, se a gente perceber que alguma rotina em C ela tá lenta porque ela é em C e não tem mais como ser otimizado, aí a gente muda a abordagem daquela rotina e deixa ela em assembly, beleza? Quem for baixar o repositório na máquina e quiser compilar para testar, pode usar o make para isso, tá? Já tem um arquivo aqui de makefile já configurado. Então, basicamente, só vem aqui, digita o make. Ele vai criar aqui um diretório de build, tá? Esse diretório de build ele não é versionado. Basta ir lá no diretório build, ele vai ter a ROM aqui. Que nem survival, né? Só abrir a ROM e divertir-se. Aí, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a pipeline que eu estou fazendo para criar as animações, tá? Eu basicamente criei uma ferramenta aqui. Basicamente, ela tá bem crua ainda, tá, pessoal? Ela tá em desenvolvimento ainda, então a interface assim tá feiona. Mas o funcionamento dela até que tá legal, tá? Eu vou só explicar então a parte ali da movimentação para não ficar muito grande. Mas eu vim aqui nessa opção aqui de Sprite Sheet. Aí aqui no caso eu escrevo qualquer coisa aqui mesmo. Isso aqui ele serve mais para a ferramenta depois gerar os símbolos no código fonte, né? Aí soldier aqui pode ser mesmo, que é o bonequinho lá do jogo atual. Aqui se eu quiser, eu posso escolher um CHR base, ou seja, se eu já tenho um CHR que eu estou usando no jogo, quero acrescentar novos tiles, né, nele, então eu posso fazer isso. Aqui, essa opção aqui ela é boa de usar, tá? Que basicamente ela vai, se ela detectar tiles duplicados, ela vai fazer a deduplicação, ou seja, teu arquivo CHR vai ficar bem limpo. A própria animação ele vai conseguir reutilizar os tiles que são repetidos das animações. Tá? Aqui eu posso escolher as paletas de cores. A gente tem no Nintendinho, então, né, por frame 4 paletas. Então aqui a gente já pode deixar pré-definida 4 paletas. Aqui a gente define também a padrão. Tá? Qual que dessas vai ser a padrão? Eu vou deixar 0 mesmo. Aqui eu consigo criar as animações que eu quero. A primeira animação de idle, como é que eu faria então? Eu seleciono um arquivo PNG que tem a animação dele parado. Aqui então no caso eu defino qual que é a largura do meu frame. Eu sei, tá, que o meu personagem ele é 24 por 24 pixels, né? Então eu coloco aqui 24. Então ele já mostrou aqui. Ele faz a redução de cores, tá? Mas viu que esse método aqui ficou meio esquisito. Eu posso tentar ajustar aqui com a paleta ou eu posso mudar para uma outra forma de redução. Por exemplo, essa K-Means aqui, ela parece que tá boa. Ó, melhorou, né? É o que eu estou usando no jogo atual. Então, eu só mudei as cores, tá? Mas aqui eu vou deixar assim, só para estar mesmo. Aí eu seleciono os frames que eu quero. E ver que a ferramenta ele vai já animando também. Se eu quiser mudar a velocidade da animação aqui, eu posso fazer, tá? Eu posso tanto fazer por aqui essas caixinhas aqui de cada frame, ou eu posso fazer diretamente aqui, ó, mudar a padrão do frame, por exemplo, para 7, aí eu aplico para todo mundo, aí ele ficou mais rápido, né? Então isso permite que eu ajuste de uma vez só. Eu posso também, se eu quiser, tá? Frame eu quero que ele mude para uma outra paleta. Eu posso botar aqui, tá? Paleta 1 aqui, ó. Aí quando ele chegar naquela animação lá, ele muda de paleta. Caso eu queira fazer algum efeito de invencibilidade, por exemplo, se ele vai tomar um dano, ele muda de cor. Isso facilita o trabalho, né? Aí se eu quiser fazer um outro movimento... uma coisa importante aqui, tá? Tem essas opções aqui também para
permitir variante horizontal e vertical, tá? No caso, é permitir espelhamento. Como o meu personagem, quando ele estiver parado, ele vai olhando para a esquerda, né? Ele vai fazer o flip dos tiles. Então eu deixo já setado aqui. Porque imagina, por exemplo, num jogo de nave, por exemplo, tipo Gradius. Quando ele vai para trás, não faz um flip dos tiles dos sprites da nave. Então a ideia é basicamente essa. Não precisaria selecionar aquela opção. Aí aqui eu posso. Peraí. Na verdade, aqui eu posso adicionar mais uma animação. Vou botar aqui de walk, por exemplo. Aí eu seleciono o PNG que tem as animações. Aí a mesma coisa, tá? Daí ele já vem. Ele já se baseia no último que eu escolhi, então ele já ajusta aqui certinho. Aí eu também seleciono os frames que eu quero. Ele faz aqui o movimento de caminhar. Aí eu também vou usar aqui, eu quero que ele possa se... Ele vira, né? O sprite vai fazer o flip quando ele virar para a esquerda. Aí eu posso até já testar aqui, ó, como é que vai ficar. Uma coisa aqui legal, tá? Ele antes de você fazer lá o export dos arquivos, ele tem aqui uma seção de mapeamento final que é bom para fazer um debug. Então ele pega todos os frames aqui e ele diz o que foi omitido, né? Que como estava vazio, ele omitiu e ele utilizou do primeiro frame todos esses tiles aqui. Esses tiles aqui teve um que foi reutilizado, ó. É porque ele é igual a esse tile aqui, ó. Só que ele tá só virado. Então, para economizar espaço lá na CHR-ROM, eu simplesmente posso desconsiderar ele, ou seja, ele foi utilizado. Então aqui como que vai ficar frame 1 também, omitido os tiles que estavam vazios, né? Então ele vai... esse aqui está sendo reutilizado, porque aqui em cima já tinha um tile igual, e assim por diante, tá? Ele vai reutilizar o que ele achar que de tile igual, e aqui no final ele dá um parecer aqui. Foram 54 tiles reutilizados, ou seja, a gente ganhou muito espaço, né? Porém, uma coisa também que não, se for pensar bem nas nossas limitações, não tá legal, é que só esses movimentos dele parado e dele caminhando geraram 44 tiles, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem de problema então, né? Peguei a calculadora aqui, uma CHR-ROM de 8K dividido por cada tile tem 16 bytes, né? Vamos dividir por 16. 512 tiles a gente tem no arquivo de CHR-ROM. A gente já está usando 44, quase 10%, né? Então, essa é uma parte que tem que rever. De repente, simplificar a animação, ou tirar essa animação dele parado. Enfim, são decisões que a gente tem que ir tomando ao longo do projeto, porque se a gente quiser adicionar mais personagens, vai ter mais inimigos, vai ter as armas, os golpes, talvez eu já esteja exagerando. Aí vejam o problema que é, né? Enfim. Aí no final aqui eu tenho várias opções, tá? Eu posso já baixar o CHR já prontinho, tá? Eu fiz isso. Aqui eu tenho as opções também para baixar a paleta de sprites. Daí ela já está nas cores direitinho também, né? Nas cores que eu quero. Senão eu tenho que ir lá no código-fonte informar quais as paletas que eu estou usando. Enfim, problema também. Aqui eu deixei gerando um JSON aqui de metadados, tá? Isso aqui até dando um spoiler para vocês. Eu estou usando até para integrar numa ferramenta que eu estou criando, que é basicamente um compilador Pascal para NES. Também está num estágio muito inicial ainda, então daqui a alguns meses talvez eu já esteja pronto para mostrar para vocês e quem sabe aí facilitar a integração de novas pessoas que queiram desenvolver, mas têm dificuldade com Assembly ou com C, numa linguagem mais simples e mais estruturada. Enfim, e daqui no final eu escolho, né? Se eu quero codificar em C.
eu baixo aqui os fontes em C, ou então eu baixo em Assembly. Basicamente isso. Bom, pessoal, eu vou dar uma passada rapidinha então na estrutura aqui do projeto, tá? Eu não vou entrar a fundo porque já está ficando grande, e para não ficar muito pesado, então, basicamente, aqui na pasta CFG eu tenho o arquivo nrom.cfg. Ele basicamente aqui vai ter o mapeamento de memória, tá? Da Zero Page, da OAM, né? Onde que eles começam, onde é que terminam, e assim por diante, tá? É uma organização já que eu defino aqui no projeto, tá? Basicamente o que a gente fez lá no passado em Assembly, né? Escrevendo os bytes lá definindo lá nos segments, né? Então já estou mapeando aqui direto, tá? E só um detalhe interessante, tá? Aqui na Zero Page a gente vê que ele está começando no 2, né? Isso aqui já é o preço que a gente está pagando por usar C, tá? É porque os 2 primeiros bytes já reserva para o runtime do C, do compilador. Então, ou seja, se a gente estivesse programando em Assembly, a gente tinha 2 bytes a mais de Zero Page, que pode acabar sendo crucial. Pode ser que acabe não fazendo falta também, tá? Estou dizendo que programar em C é sempre ruim. Mas, enfim, a gente, para abstrair alguma coisa, a gente tem que pagar um preço. Aqui na pasta Include, então, a gente tem alguns arquivos interessantes. Esse arquivo de tuning aqui, ele basicamente é o que o nome sugere, para tunar o jogo, né? Conforme a gente quer. Aqui eu defino máximo de armas equipadas, quantas escolhas de bônus eu vou ter durante quando eu subir de nível, né? E por aí vai. Esses valores que estão aqui foi valor aleatório chutado, tá? Durante o projeto a gente pode querer aumentar ou decrementar algum desses valores aí para balancear o jogo ou para ajustar a questão de orçamento de recursos que a gente pode acabar tendo. É isso. O animation.h ele basicamente define aqui as estruturas de animação, tá? Que a gente vai usar para os personagens e para os inimigos. O game.h aqui ele é mais para fazer uma definição aqui das estruturas de gerenciamento dos estados do jogo, tá? No caso aqui, ó, boot, running. Pode aparecer outros depois, né? Tipo game over, pause. Por enquanto só tem esses aqui. Input.h define as máscaras de controle, tá? Para os botões aqui. E também a gente consegue controlar aqui se o botão foi apertado, se ele está se mantendo apertado, né? Ou se ele foi solto. Enfim. Então a gente já vai começar a definir estruturas aqui de controle. Aqui no Metasprite.h é basicamente o nosso renderer, né, dos sprites, né, que gerencia a OAM lá, né, ou seja, essa estrutura que vai gerenciar a OAM e o desenho dos sprites na tela. Nes.h é basicamente a abstração do hardware, né? Vocês podem ver que aqui no Assembly a gente programava lá se referindo aos endereços de memória, né? Aos registradores aqui. Então aqui basicamente a gente está definindo algumas constantes com valores, né, para facilitar a nossa vida. Aqui em player.h serve para expor aqui a lógica do jogador, tá? Quando eu falo do jogador, é da entidade jogador, tá? É só para ficar claro, não é aquele soldadinho, porque a gente mais tarde vai poder ter a opção de escolher outros personagens. Então, isso aqui é durante o jogo, né? O boneco que a gente controla. Então, aqui basicamente, por enquanto, a gente tem os controles aqui se ele está indo para a direita, para a esquerda. Os testes aqui, né? A definição das funções aqui de se ele está se movendo, se ele está o timer dele, assim por diante. RNG.h aqui é toda uma linguagem moderna, é basicamente uma API de número aleatório, tá? Que a gente vai usar no jogo bastante, porque na hora que a gente for upar, a gente vai poder escolher algumas opções que vão ser escolhidas aleatoriamente, entre outras coisas, né?
Esse Soldier Animation Data H aí sim, ele é um controle, né, basicamente daquele personagem do soldadinho. Então, esse aqui é um arquivo específico. Já na pasta src, a gente tem o arquivo main.c, ele é basicamente um orquestrador, né? Vejam aqui que ele chama aqueles arquivos que a gente viu anteriormente, alguns deles, né? Então, já estamos chamando as funções aqui. E vejam aqui que também aqui na função main, a gente tem aqui o loop infinito, né? Que é aquele loop infinito que a gente colocou no assembly também, aquele forever. Então, dando a mesma ideia aqui. E aqui nesse game.h, ele basicamente está coordenando as animações, né? O personagem se movimentou. Então, vamos cuidar para mostrar a representação gráfica correta do personagem, né? Da animação dele. E aqui o player C gerencia o jogador mesmo, né? O sprite, a entidade do jogador que a gente está movimentando com o controle, né? Então tem todo o controle para onde que ele está olhando, para onde que ele está indo, os limites da tela que ele não vai poder ultrapassar. O animation.c ele é basicamente uma engine de animação, tá? Ele vai gerenciar ali, tipo, cada update vai diminuir o timer ali. Então, quando chegou no fim desse timer, ele vai avançar para o próximo frame. Aí ele vai selecionar o próximo frame. Chegou no último frame, então ele volta para o primeiro. É basicamente isso, tá? Ele é realmente uma engine de animação. Ou seja, todos os inimigos e personagens jogáveis vão usar essa engine aqui, tá? Ela é bem genérica. Soldier Animation Data.c, tá? É basicamente um tabelão aqui com dado dos sprites, né? De todos os quadros de animação dele. E aqui o metasprite.c ele basicamente vai decompor nosso personagem inteiro em sprites, né? Para jogar para OAM. Então, até uma coisa interessante de falar, nosso personagem ele é 24 por 24, tá? Mas não é exatamente isso, porque esse 24 por 24 vai ter 2 tiles vazios. Então, a pontinha da espada dele lá ocupa um tile inteiro. Então, se for contar, ele tem 7 tiles na tela. Ou seja, vai gerar 7 sprites. Então, isso é uma outra coisa. Lembrem que a OAM tem espaço para 64 sprites só. Então, só o personagem está usando 7 já. Então, inclusive, isso é uma outra coisa que a gente tem que levar em conta. Pô, a gente vai manter o personagem assim, vamos simplificar o desenho dele, né, fazer uma espadinha menor, sei lá. Enfim, é outra coisa que a gente tem que pensar também. Não é tão limitado. E aqui no input.c é basicamente uma abstração também do controle, tá? Então ele vai fazer coisas como comparar se no frame anterior o botão estava pressionado, aí, ou seja, ele consegue entender se o botão está pressionado por algum tempo, se o botão foi solto. Então, toda essa gestão aí do estado dos botões do controle, né, vão ser gerenciados aqui nesse input.c. E aqui o rng.c é uma rotina de número aleatório, tá? E vai pegar um valor aqui e vai passar aqui nessa fórmula aqui, que é bem simples, tá? Mas o propósito do jogo aqui vai servir bem, tá? E agora a nossa parte do código tem assembly, né? Então, rotinas assim corriqueiras acabaram ficando em assembly, tá? Por serem bem rápidas, eficientes, não precisa de C para isso aqui. Esse rt0.s ele basicamente é a rotina de ligar o Nintendinho, né, ou resetar. Faz todo aquele que a gente já viu antes de fazer a limpeza, esperar o VBlank 2, ligar a PPU, ligar a renderização e por aí vai.
E além da inicialização, ele também tem ali o header do Nintendinho, cartucho, no caso, da ROM, que a gente também colocou lá nos nossos exemplos. E aqui na NMI, como ela é uma rotina crítica, né? É porque ela é responsável lá por salvar o estado dos registradores quando o Nintendinho entra no estado de VBlank, né? Então tem que salvar o estado dos registradores, ele vai ter que fazer o DMA da OAM Shadow para OAM, né? Que, para vocês lembrarem, é aquele processo de copiar os sprites que estão na memória RAM, né? Na memória principal, para a memória de vídeo. Controle de scroll, contador de frame e posteriormente restaurar o estado dos registradores. Então, por ser rotina crítica, ela também está em assembly, tá? Mas a gente também viu isso em outros exemplos. O S.C ele é basicamente um elo entre o C e o assembly, tá? Ele vai fazer, ele fica observando o contador incrementado ali pela NMI, espera quando ele mudar, ou seja, quando mudar o estado ali de VBlank, se ele entrou ou saiu do VBlank, aí ele vai fazer a... Também aqui ele fica responsável por fazer a leitura do estado do controle, tá? E ele devolve lá para o C depois no final, parte lá contendo o estado do controle, tá? De quais botões que estão pressionados e de quais que estão soltos. Vai. chr.s, esse arquivo gigantesco aqui, ele só chama o arquivo .chr, né? Que é o arquivo de gráficos, para quando a gente for compilar, né? Ele já inserir dentro da ROM. Pessoal, então é isso, tá? Acabou ficando grande. Só espero que não tenha ficado muito chato ou muito pesado. Mas acabou sendo importante falar dessas coisas aqui para vocês entenderem mais ou menos como que está estruturado o projeto, né? Mas isso que eu ainda corri um pouco, né? Atropelei um pouco as explicações para o vídeo não ficar uma aula de 1 hora. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários, tá? Que assim que possível eu respondo vocês. E aquela coisa também, se precisar de aprofundamento em algum assunto, me avisa que, se for o caso, eu faço até um vídeo explicando melhor. E é isso, pessoal. Valeu aí pela parceria. Vamos seguir no projetinho aí e ver o que a gente consegue. Um abraço.